Paulitos! E aí? Deixa eu ver seu áudio. Eu sempre fico com medo do seu áudio. Meu áudio é podre. Eu tô com um fone aqui. Você quer fazer um teste? Se melhora? Vamos. Não, seu áudio não tá tão ruim, não. Não dá para cantar, sendo bem sincero, mas dá para entender de boa. Vamos ver se com fone melhora. Só para vocês saberem, agora de manhã, antes da gente entrar aqui, eu estou fazendo uma pesquisa de microfone. Quem quiser aí dar a dica, e a sua dica também, mano. Eu pensei que você ia pedir, quem quiser me dar um microfone bom. Pensei que você já ia mais na cara de pau mesmo. Vê se melhorou ou se não faz diferença. Pouca diferença, cara. Melhorou um pouco, eu acho. Tá menos rasgado. Então tá bom. Então eu vou manter com esse aqui. Mas eu quero, sabe como? Eu quero um microfone que liga no celular e fica um som maravilhoso, direto. É que esse aqui não vai no celular, mas ó, cadê como é que eu viro? Esse seu aí é lindão. Esse aqui é bonitão, mano. Eu uso como Animal, apoio de celular quando eu tô fazendo live. Pô, animal, quero um desse aí. Mas esse no Brasil é caro, velho. Tem que ser via alfândega. E aí, Morão? Beleza, velho? Beleza, cara. Deixa eu... Cara, a gente trabalha junto, mas eu não te vejo há uns meses. Pois é, cara. Você tem a sensação de estar passando mais rápido ou mais devagar? Eu tenho a sensação que eu vou explodir de tão gordo, mano. É isso que eu tenho a sensação. Sério mesmo. Eu falei pra minha esposa, eu preciso conversar, mas eu bato muita ansiedade, mano. Eu fico comendo, cara. Dá 1h da manhã eu tô comendo, mano. Não dá, velho. Não, e é fato que, assim, né, pelo fato de ser um momento completamente fora, né, de tudo que se já, né, se vivenciou, talvez a gente acabe sendo um pouco mais, né, a gente pega mais leve, né, inclusive com os filhos, né, negócio de televisão, não sei o quê. Não, peraí, é um isolamento nunca visto antes na história desse país. Aí a gente, não, peraí, vou comer mais um sorvete aqui, a gente acaba sendo mais bondoso com a gente mesmo, né? Eu falei para a Natália, eu falei, vamos parar de ficar assistindo essas essas pedagogas, que para mim nenhuma tem filho, mas beleza, isso é um outro detalhe. E aí eu falei, não, amor, tem tela, esquece isso, destrava tudo, não é para deixar ver coisa errada, mas até Lucas Neto entrou aqui, cara. Nunca ele tinha entrado aqui, cara. Caraca. Aqui ainda não. Então vocês são melhores que a gente. Mas, cara, mas estão vendo muita televisão. Meus filhos nunca viram tanta televisão na vida. Não, cara, é videogame. Eu comprei uns 3, assim, sabe? Mario, ele é profissional, Donkey Kong. Eu compro os meus que eu gosto. Aí você tá jogando. Coitado, eu tirei seu videogame, né? Isso é uma boa história pra gente contar aqui, né, velho? Tirou, cara. Tô passando mal aqui. Meu FIFA, né? Eu só jogava FIFA, eu não jogava mais nada. Com seu amigo imaginário lá da Europa. De Portugal. De Portugal. É capaz até dele estar aqui na live. Ó, se ele tá, ele tem que mandar um oi, porque eu nunca acreditei nesse amigo dele. Ele joga... Eu tinha um videogame, gente, que eu comprei, que eu ganhei, na verdade, da minha esposa, e eu nunca fui jogar videogame, eu não gosto. Aí o Paulo falou... Eu também. Me empresta, mano, eu jogo. Aí ficou com ele 1 ano quase, né, o Paulo? Até mais. Chegou a isso tudo? Acho que não, cara. Muito mais. Eu era no outro apartamento quando você pegou. Tu mudou de apartamento e ainda tava com você. Aí a filha da mulher o filho da mulher que trabalha aqui ia fazer, sei lá, 5 anos, 6, eu peguei e falei, Paulo, me devolve que eu vou dar para alguém que merece. E assim, né? E para mim, né, o FIFA Soccerzinho de noite, assim, era uma maneira, né, de dar aquela relaxada e tal. Pô, mas aí o Marcos me tirou isso. Nessa quarentena ia ser maravilhoso, hein? Poxa, eu ia estar profissional. Ó, gente, a gente tá fazendo as lives e a gente mudou um pouco o foco. Eu vou tirar um pouco os comentários para a gente dar... Senão a gente fica só dando atenção nos comentários, né? Ou se você também quiser, Paulo, eu posso ligar. Aqui tanto faz. E a gente está batendo um papo um pouco mais. O nosso tema agora é quero trazer à memória a minha história com Jesus. Então, a gente lembrar um pouco da nossa caminhada com Jesus para trazer esperança
E a gente também, no final, pode falar um pouco sobre a quarentena, como a gente já entrou falando, né? Sobre os nossos anseios, nossas ansiedades, nossas dúvidas e tudo mais. Mas em vez de ficar focando no... Paulo, em vez de ficar focando na quarentena, que a gente passou um mês e pouco focando, eu acho que agora o pessoal já sabe que é isso, é o que está aí e não dá muito para... Você assistiu a live do Átila ontem ou não? Não consegui, ontem não. Mas ainda vou ver, foi boa? Desesperador, mano. Por quê? Porque ele sempre é o mensageiro do caos, mano. Se ele tiver certo, a gente tá ferrado, mano. Ele tá ferrado grande, mano. Ele traz umas coisas muito pesadas, não, né, cara? Ontem a gente assistiu uma série e aí meu celular avisou que o Átila tava online. Eu falei, amor, vamos lá. A gente botou na TV e assistiu por 1 hora. Mano, depois a gente saiu, vamos dormir. Não dá, vamos dormir. Tá. Do lockdown, né? Essas coisas, né? Cara, e ele fala que a gente tava quase ganhando, sabe assim, aquele... Isso dá uma raiva, né? 1-0. A gente tava indo bem. Já tava inclinando para baixo, cara. E aí, de repente, sobe assim 7-1. Tava 1-0. A pior virada que já houve na história. Cara, isso aí me dá uma raivinha, assim. Poxa, uma pena. É uma pena. Ô, Paulo, eu vou começar igual o Pochá. Você lembra da sua primeira memória de vida? Então, eu tenho algumas memórias, assim, cara, de bem novinho, eu acho. Eu lembro... eu tenho lembranças assim, e quando eu conto isso para minha mãe, ela diz que não é possível, porque eu devia ter, sei lá, 2 anos. Eu tenho lembranças de eu na casa da minha avó, no colo da minha mãe, olhando a minha avó numa casa de um bairro lá de Niterói chamado Santa Rosa. E quando eu conto que eu lembro dessa casa, desse ambiente, né, da sala da minha avó, eu conto até alguns detalhes de quadros que ela tinha. Falo, mãe, eu lembro dessa casa. Minha mãe fala, filho, você tinha 1 ano e meio, 2 anos, ninguém lembra disso. Mas eu tenho lembranças de lá, assim. E era uma casa da minha avó que era numa vilazinha, assim, e tal. Tenho lembranças dali. E aí depois algumas outras lembranças, assim, deu com meu pai também, ainda muito novinho, vendo ele tocando violão para mim, umas coisas assim que também dizem que eu era bem novinho, assim. São minhas primeiras lembranças. Tenho essas lembranças. Assim, às vezes a gente não sabe se é lembrança ou se a gente viu numa foto e já misturou um pouco. Isso. Né? Não é não? Tem isso, a gente se perde nisso também, né? Ou mesmo com algo, né, que contaram para a gente desde cedo, tantas vezes, que você incorpora aquilo como uma lembrança, mas é algo que só te contaram, né? Isso é muito louco. Legal. O que você mais tem saudade da sua infância, assim, quando você fecha o olho diante de 10 anos de idade? O que você bate aí? Cara, eu acho que saudade essa saudade mesmo, assim, né, de um tempo que não volta e que hoje a gente sabe que era um tempo que a gente não tinha problema nenhum, né? Não tinha responsabilidade, não tinha peso nenhum, era um tempo de leve demais, né? Essa coisa assim, né, da criança por exemplo, né, nossos filhos, eles estão passando por esse momento que é um momento tão preocupante, né, e nos assusta e a gente chora a dor de tanta gente que tem sofrido, mas para eles é um feriadão, né, sem fim, né? É um final de semana sem fim. Os meus filhos têm curtido muito. Então eu tenho saudade disso, assim, da infância, que nós não tínhamos essa consciência, mas hoje a gente sabe que era um tempo leve, onde, né, nossos pais né, proviam para a gente sem a gente ter que se preocupar com absolutamente nada. Acho que a minha saudade é disso e das férias nesse tempo, em que a gente ia para a região dos lagos e tinha muita praia e a gente se divertia demais. Eu tenho saudade disso também. As casas de praia dos amigos do meu pai, a gente nunca teve dinheiro, nunca teve casa na praia, mas sempre fomos e tivemos coisas muito boas por causa dos amigos que sempre emprestaram para o meu pai. Isso eu tenho ainda um pouco até hoje. De vez em quando eu peço com os amigos seus aí. As casas de praia que eram deliciosas e que a gente ia nas férias nesse tempo, que hoje eu não vou mais com os meus pais. Às vezes eu consigo filar alguma coisa, mas era um tempo muito gostoso. Tem aquela famosa frase que eu sempre falo, que tem coisas que só milionário e missionário fazem, né?
Com a diferença, né, que o milionário ele tem que gerir o negócio, cuidar, né? O missionário ele só afila só o que é bom. É bom demais ter esses amigos e irmãos na fé ricos, mano, que a gente chega esses tempos, faz uns 5 anos que eu fui para Florianópolis, mano. A geladeira tava cheia, velho. E aí a Natália, não, a Natália não é filha de pastor, né? A sua ainda é. Ah, não, para com isso. Mas eu falei, não, isso aqui é bênção, esses caras nos abençoar, deixa. Melhor do que ter essas coisas é ter os amigos que têm e que são generosos, né? Porque tem nada melhor. Quando a gente volta para casa, não tem que ficar pagando nada lá depois dos outros. Exato. Cara, e adolescência? Qual que é o lugar que mais te marcou? Um lugar assim que você fala assim, pô, na minha adolescência esse lugar foi... Na adolescência, eu poderia citar a igreja da minha adolescência, que é a minha igreja antes de eu vir para a comunidade da Vila, antes de eu vir para São Paulo. Eu acho que era um lugar onde eu era tipo o seu JV, saca? Assim, foi o lugar onde eu fiz todas as minhas amizades, onde eu vivi inúmeras experiências, onde eu, sei lá, sabe, onde eu tive o meu primeiro namoro, onde eu toquei pela primeira vez e cantei, enfim, foi um lugar muito especial que eu vivi as principais experiências, assim, sabe, da adolescência. Então, Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Niterói, sem dúvida é um lugar que me marca muito e que sempre que eu volta esse monte de coisa na minha cabeça. Deve ser mais ou menos você indo no JV e lembrando do tanto de coisa que você já vivenciou ali. Então, eu diria que essa Igreja Presbiteriana Betânia. Você falou sobre primeiras vezes de tocar. Você lembra mais ou menos as primeiras vezes que você tocou em público? Lembro. Eu cantei pela primeira vez num culto de domingo de manhã. Acho que faltou quem ia cantar. E aí, nem era o meu pai que estava dirigindo nesse dia. Meu pai dirigia muito louvor, né? Ele era o responsável pela música também, lá na Igreja Betânia. Mas tinha um jovem que era tipo, né, da mocidade, eu estava no começo dos adolescentes, e ele falou, Paulo, você topa hoje cantar comigo? Foi meio em cima da hora, assim, e eu fui todo tímido, fiquei sentado assim, de lado, com o microfone, e ali eu cantei pela primeira vez e me senti, assim, foi uma sensação super estranha, né? Que eu tenho até hoje, né? De timidez, mas ao mesmo tempo de me sentir bem ali, achando que eu estava sendo útil e tal. Então, essa foi a primeira vez, a primeira experiência. E tocando violão, cantando e tocando violão? Cantando e tocando foi numa viagem com o meu pai, se eu não me engano, lá para o Nordeste. Meu pai foi pregar e tocar, e eu, minha irmã e minha mãe fomos junto com ele. Uma dessas viagens que, né, o pessoal bancou para a família aí também. E aí eu lembro que meu pai, nessa viagem, ele falou, filho, toca uma hoje. Era uma programação que tinha muito adolescente, muito jovem. E aí eu toquei Eu Te Busco, Te Procuro, ó Deus, a primeira música que eu toquei em público. E foi super legal. Meu pai achou lindo, não sei o quê, elogiaram. Eu me senti super bem, assim, super, sabe, empoderado. Essa foi a primeira vez que eu conduzi uma música mesmo, assim, eu devia ter uns 16, 17 anos. E eu lembro que voltando dessa viagem, aí na igreja, eu passei a participar mais ativamente. Ah, que legal, cara, que legal. Se puder, desliga, põe no mudo aí. É o seu computador que está dando o WhatsApp? Espera aí, acho que é. Tá. Mano, tá. Você... Não, pode. Eu tô falando com a sua testa. Tá. Quem foi a pessoa que... A gente foi num congresso, né? Depois que a CTPI pegou, que o tema era Heroes Maker, né? Os fazedores de heróis. Ou os fazedores de pastores que são heróis na fé. Isso é muito legal, né? Eu também achei fantástico, né? Eles começaram a cavucar quem era a pessoa mais influente que levou para o evangelho, as pessoas que a gente admira. Eu queria perguntar isso para você. Quem você acha que foi o seu maior influenciador para o evangelho
para a vida cristã na tua vida, não distante, não pessoas que você leu ou pessoas que você ouviu, mas pessoas do seu dia a dia? Cara, sem dúvida, o primeiro tem várias pessoas, né? Sempre que a gente pensa nisso na vida da gente, com cuidado, a gente vai vir um monte de gente, né? Mas sem dúvida nenhuma, meu primeiro hero maker é o meu pai, sem dúvida. Meu pai, ele é aquele cara que né, o filho de pastor, né? Sempre tem alguma coisa com o pai. Eu tenho muitos amigos, filhos de pastor, que tem um ranço assim com o pai, que tem uma certa dificuldade, né? Porque o pai muitas vezes é sugado pela igreja e é muito comum, não assim, né, duas faces, mas o pai ser em casa uma coisa e diante das pessoas ele tem uma postura diferente, que é uma postura pública e tal. Isso às vezes gera uma crise, gera uma dificuldade. O meu pai eu sempre admirei muito, até hoje admiro, porque ele foi alguém que diante de toda a dificuldade que ele viveu na igreja, ele repassou para mim leveza, no sentido de amar a igreja e de ser alguém né, que passou para mim esse amor e essa coisa de, né, de ter pela igreja um apreço muito grande e de querer fazer parte, de querer servir a igreja, mesmo que inicialmente não como pastor, mas de entender, assim, sabe, que é um lugar especial onde vale a pena servir, onde vale a pena, né, olhar para as pessoas com amor e com cuidado. Meu pai me passou isso, mesmo sendo pastor. O que muitas vezes, o que a gente vai ver que às vezes é uma coisa rara, né? Mais comum talvez é o filho de pastor criar meio que uma dificuldade, ter alguma barreira. Então meu pai criou isso em mim, que mais tarde eu descobri ser uma das minhas vocações, né? Servir na igreja, cuidar da igreja e fazer parte. Então ele foi o cara que acho que responsável assim. Isso também tem a ver com a minha fé, né? O fato de eu amar a Jesus e tal, isso vem dele e da minha mãe. E foram pessoas que sempre me apoiaram, sabe, de me dar força e tal. Eu tímido, sabe, com uma autoestima baixa, meu pai era alguém que falava: filho, você tem coisa para oferecer, você não precisa ser tão tímido assim, você pode, não tenha medo de se expor, não tenha medo né, de servir, de se colocar à disposição e tal. Então isso vem dele, com certeza. Eu admiro muito. Você já falou isso para ele? Já falei várias vezes. Eu falo muito isso para ele. A gente tem muita liberdade entre a gente de falar e tal. Inclusive falando, né, sobre as experiências, né, da adolescência. Meu pai era alguém com quem eu abria tudo, assim, eu não tinha vergonha de nada, assim. Qualquer coisa. Eu sei do nosso. Mas não vou falar aqui. Cura pela palavra, a gente já falou sobre isso, né? Agora, sua então, mãe. assim, com certeza. Sua mãe, o que foi a maior herança que ela deixou para você? Ela está viva, só para deixar claro, mas eu estou falando heranças invisíveis. Eu acho que o meu jeito de ser é mais a minha mãe, assim. Inclusive, fisicamente, dizem que eu me pareço muito com ela, mas a minha mãe... Não, é uma pessoa... sua mãe é bonita, parou. A minha mãe, cara, ela é uma pessoa muito preocupada, e aí você, né, você que é meu chefe, né, a gente está junto lá na vila, você vai entender. Essa minha característica, né, de me preocupar muito com o que pensam do que eu digo, do que eu faço, do que eu falo, eu tenho muito isso, assim, né? Eu não sou o tipo de cara, problema, né? Se não entenderem, problema. Não, eu sou super assim, cara, você, né? No quadro lá dos pastores, né, da vila, eu sou sempre, cara, será que isso vai pegar bem? Será que vão entender o que a gente está querendo comunicar? Isso vem da minha mãe. Minha mãe tem essa coisa de, será que vão entender? Será que isso pega bem? Será que não vão ficar chateados? Minha mãe é assim. E eu tenho isso muito forte a ponto de eu ter que... Isso é bom ou ruim? A ponto de eu ter que cuidar. Eu estou pedindo então, uma herança boa. Não, olha só, é bom por um lado. É bom por um lado, por você
ter essa sensibilidade, né? Vocês dizem que eu sou o pastor mais sensível. Pelo lado da sensibilidade com o próximo, de sempre tentar se colocar no lugar do outro, é bom, né? Até certa medida é bom. Quando isso se torna algo chato, inclusive para quem convive ao redor e fala, Paulo, pelo amor de Deus, relaxa, né? Quando você me diz. Aí é quando, né, chega num nível que não é tão legal, que você fica preocupado demais. É o que a gente fala no Sermão do Monte, eu estou estudando, né? Que é os bem-aventurados misericordiosos de coração. E como está numa lista só de gente que sofre, gente que não sei o quê, os que choram, os que são pobres, a ideia é que o misericordioso sofre. E aí, por isso que Deus precisa dar a bem-aventurança para ele, mostrar que é o cara que fica sofrendo pelos outros, pela dor do outro, pelo que ele está pensando, pelo que ele está sofrendo. É isso. Então, quem é misericordioso sofre. Não consegue ganhar de 7-1 e celebrar. Ele fica pensando no outro que perdeu de 7, né? Os misericordiosos, eles ficam hipertensos, o cabelo cai, porque eles têm essa preocupação. A testa fica assim, ó, franzida, porque eles têm essa preocupação o tempo inteiro. Então, eu, ao longo dos anos, assim, e você é uma pessoa que me ajuda muito nesse sentido, eu me policio para ter isso até um certo ponto, mas conseguir me desapegar também e falar, não tem problema, vai ter gente que vai ficar chateado, mas é importante a gente manter isso, a gente ter essa postura, a gente colocar essa coisa. Então, eu busco esse equilíbrio, assim, sabe? De não ser tão preocupado. Às vezes eu consigo, às vezes não. E estar chateado, ficar chateado faz parte da maturidade. Então, você não pode privar os outros de se decepcionar, de ficar chateado, porque isso faz parte do crescimento. Mas é difícil, entendeu? Assim, a gente... Às vezes, quando eu estou sendo xingado na internet, eu fico pensando, será que vale a pena? E o nosso outro pastor que vai falar sexta, ele fala, não, ele saiu da internet. Ele falou, não entro nunca, não vale. Então, a gente tem que pensar o que vale, o que não vale, é sempre uma ponderação. Sim. Eu tenho uma pergunta aqui que está na pauta, e mais ou menos eu acho que eu sei a resposta, mas vamos lá. A maior luta da tua vida, mano, o maior sofrimento da tua vida? Caramba, você sabe essa resposta? A maior luta, cara, da minha vida. Eu não sei se com essas palavras cai bem, mas assim, o que eu diria, o meu maior desafio hoje, eu considero meus filhos. Não é. É bom, deixa eu só explicar. Não é com esse tom. Eu estou perguntando sobre passado. O tempo que você passou foi difícil. O maior sofrimento da sua vida. Tá, entendi. O maior sofrimento da minha vida nesse sentido, né? Do que eu passei até aqui. Cara, não sei. Você sabe? Não. O que você diria? Legal você me contar. Eu falaria que é o câncer da sua mãe. Sim, sem dúvida. É verdade. Mas é que às vezes bloqueia, mano. É verdade, bloqueia mesmo. A gente fica... Sem dúvida. Isso foi um desafio muito grande, assim, encarar essa notícia e tudo que ela passou, né? Até hoje ela tem alguns efeitos colaterais físicos mesmo, né? Na saúde e tal, questão de circulação e tal. Mas foi uma notícia muito ruim. Eu já estava aqui em São Paulo, né? Já estava na Vila. Eu acho que você estava recém-chegado na Vila, se eu não me engano. E essa notícia foi uma notícia que me abalou muito, que me deixou muito triste, assim, que mexeu com a minha fé, inclusive, com a minha relação com Deus. Eu questionei muito isso, eu compus a partir desse tempo. Então, sem dúvida, foi um desafio muito grande. Eu estava pensando em, sabe qual o desafio? Quando eu comecei a namorar a Luísa, que aí foi antes disso, foi encarar quem hoje é meu sogro. Não... Foi um desafio também muito grande que me fez virar mais homem, sacou? Eu estava pensando nisso. Ninguém que conhece o Agreste não vira mais homem, mano. Inclusive as mulheres. Brincadeira. Seu sogro é espetáculo, mas foi difícil a sua história, né, cara? Você é um carioquinha, tocando violão, sambarilão. Isso, 8 anos mais velho, 8 anos mais velho, carioca,
chegando assim, né, meio que de paraquedas lá em Campinas, com a banda Chrome, com um bando de doido, né, que fazia um monte de besteira. Olha só o lado E ele positivo. Você tinha falou, que não, chegar pro peraí, que seu, história é essa? você tinha que chegar pro seu sogro e falar, olha o lado positivo. Dessa banda, eu sou o melhor que pode acontecer. Sem dúvida. E, cara, mas nisso, por exemplo, meu pai era muito próximo dele, né, desde já. As nossas famílias tinham uma relação que eu e Luísa nem sabíamos. Então, meu pai ajudou, meu pai ligou para o Ricardo, falou, ó, dá dá um crédito aí pro garoto, é um bom menino e tal. Aí ele me ajudou, mas foi também um desafio super grande isso, namorar 2 anos à distância e tal. O momento da sua vida que você mais sentiu a presença de Deus ou de Jesus? Você fala assim, foi uma experiência transcendental, foi especial. Então, você sabe que eu não sou um cara muito transcendente assim, né? Mas Só quando eu compõe. teria alguns momentos da minha vida, cara. E o mais recente, eu diria, foi essa última viagem que eu fiz lá para a Patagônia. Eu tenho muito essa coisa da relação com a natureza, né? Eu gosto muito do Salmo 19, é um dos meus salmos preferidos, que diz que Deus se manifesta, né? Deus se revela através da natureza. Então, essa minha última viagem, eu caminhei muito pelo meio do mato, e isso, para mim, é muito tocante. Eu me conecto muito com Deus através da criação. Assim. Então, os meus momentos principais com Deus não são em cultos, mas são quando eu posso estar em contato com a natureza, no silêncio e como você falou também, às vezes com violão em casa. Mas eu não tenho um assim que eu diga, uau, nesse dia foi especial. Mas de uma maneira geral, desse jeito que eu te falei. Qual que é a música que te marcou, a música que mais te marcou? Não precisa ser que você compôs, pode ser também. Ultimamente, tem me perguntado sobre isso. Interessante, né? Você sempre puxa para ultimamente. A nossa visita é no passado, é a que te bate, mas pode ser ultimamente. Mas eu gostaria de uma do passado. Uma música que você falou, cara, essa eu cantava com gosto. É até ridículo, tem alguma? Sabe aquela Rompendo em Fé? Hoje eu até critico. Mas ela foi muito importante na minha época de seminário. Sabe que é muito ruim teologicamente, mas assim, eu tava querendo desistir de tudo, sei lá, sabe aquela época de seminário que você quer desistir de tudo? E a gente cantava Rompendo em Fé com fé, mano. Que coisa, cara. Olha só. Eu acho isso muito, muito, muito legal, na verdade, né? Isso é relativo, né? Às vezes uma letra que você critica, algum ponto dela em algum momento da sua vida pode ter falado, tocado, né? Deus usa, né, cara? Por isso que esse pessoal que é muito rígido com relação a isso. Então, cara, eu acho que na minha adolescência, que foi o momento em que eu tomei decisão, assim, embora não tenha havido um momento marcante, eu cantei muitas vezes aquela música que é uma das minhas músicas preferidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Essa foi uma oração que eu fiz muitas vezes, assim, de todo o coração, sabe, cantando essa música. Essa música é uma música que me marca, porque sempre que eu canto ela, eu me lembro de muitas vezes em que eu cantei mesmo dizendo isso para Deus, assim, de todo o coração mesmo, sabe? Entregando a minha vida. Então essa é uma música que me marca, com certeza. E muito conhecida, né, de todo mundo. E um filme? O filme que talvez mais mexeu com você na sua vida? Filme eu lembro de Forrest Gump, assim. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, a tua mas cara, Paulo. A tua cara, mano. Porque o roteiro é toda uma história. As coisas simples. Eu gostei. É poético. A vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que você vai pegar lá dentro. Cara, eu gostei muito desse filme, assim. Me marcou bastante. Eu achei muito, muito lindo, assim. Forrest Gump. Esse foi um filme que eu gostei. Eu chorei várias vezes. Você chorou? Você chorou? Você não chora, né, mano? Então. Com filme eu nunca fui de chorar muito, mesmo me tocando pra Cara, caramba. eu choro com reportagem da Globo, não vou chorar com filme.
Ele chora Mano, demais. eu admiro pra caramba isso. Eu admiro muito isso em você. Não admira, não, é vergonhoso. Admiro, cara. Mano, Sabe, quando você fica com a voz embargada, pregando. A última que eu chorei foi antes de ontem. Não, foi sexta. Quando eles anunciaram que ia ter a primeira corrida do Ayrton Senna. No anúncio do domingo, Nossa. eu chorei, cara. Então, cara, mas isso é o seu lado poético. Ganhando, mano. Mas isso é lindo, mano. Isso é lindo. Isso é seu lado poético, criativo. Assim, quando você chora numa pregação sua na comunidade da Vila, não é chorar, né? Mas embarga a voz. Eu falo, cara, eu admiro esse cara, porque ali tem verdade, ali tem algo que toca não só o seu coração, mas o de todo mundo. As coisas que são fruto, né, de quando a gente se emociona e chora assim, às vezes elas vêm com mais força e com mais verdade. Eu acho isso muito especial. Quem tem facilidade e não tem vergonha de chorar mesmo, eu acho lindo isso. Lindo. Você tem algum livro que impactou a sua caminhada? Tem um livro chamado Ânimo, do Eugene Peterson. Ele mudou até de nome. O primeiro nome desse livro, das primeiras edições, acho que é Correndo com os Cavalos, alguma coisa assim. Eu li. Agora eu sei qual que é. Mudou? É. Porque eu acho mudou. Que não deve vender Correndo com os Cavalos. O cara não... É, o nome péssimo, mas é um livro incrível. Ele é ótimo, não é vendível. É. Ânimo, eu acho que ficou melhor. E, cara, tem muito a ver com esse momento, inclusive. Eu estava dando uma relida nele, foi um livro que eu li assim na adolescência, depois eu li junto com a Luísa, enquanto a gente namorava. É um livro incrível, assim, quem conseguir achar, fica a dica. É do Eugene Peterson e ele toca, inclusive, em questões da nossa alma, passando por momentos como o que a gente está passando agora. Então, assim, é um livro muito relevante para quem está vivendo o que a gente está vivendo, inclusive. É uma ótima dica de livro. E o que eu ia falar? Bom, passou. Eu ia falar alguma coisa desse negócio do... você sabe que está tendo alguns livros... Eu não sabia, mas tem livros narrados no Spotify, mano. Você já viu isso? Narrado? Áudio do livro. Audiobook. Que legal. E aí eu tô... Ontem eu comecei a ouvir, eu vi até metade o Impostor que habita em mim. Que é alguma coisa assim, o impostor que habita em mim daquele padre, qual que é o nome? É católico, isso não é padre, mas é... bom. Eu sei qual é. O pessoal sabe. Eu sei qual é. Eu vou liberar os comentários e eu vou fazer um bate-bola com você e a gente vai escolher depois desse bate-bola uma pergunta dos comentários, tá? Que é um jeito da gente interagir e tudo mais. Mas eu vou fazer um bate-bola, tá? Seu time do coração. Mengo. Você tá feliz, né? Estou feliz da vida esperando a volta aí, né? Hoje eu li que não vai poder, que acho que foi barrado, que eles estavam querendo voltar a treinar aí num regime especial, não sei o quê, mas acho que não vai poder. Tá, é Burning Man. Mas eu sou Flamengo. Valeu, pessoal. Burning Man, é isso que é o do impostor. Isso. O esporte. Esporte? Futebol, né? Você sabe que eu jogo bem. Fala aí pro pessoal. Eu só vi você brilhar uma vez quando tinha um lançador que era um dos melhores, mas tudo bem, deixa aí. Uma líder mulher. Uma líder mulher? Minha mãe. Sua mãe. Um líder cristão. Um líder cristão? Cara, tem tantos que eu admiro, não sei um principal assim. Pregador. Meu pai, eu vou dizer meu pai, eu sei que é clichê, é sem graça. É você, cara. Um pregador. Maior pregador para você que você já ouviu. Cara, tem alguém, para mim, assim, o maior pregador, eu vou para um cara que eu gosto de ouvir, que eu me deleito, assim, do jeito dele. Qualquer história que ele conte, eu gosto. Chama Eduardo Pedreira, pastor Badu, Eduardo Badu. Ele é lá do Rio de Janeiro, ele é um excelente comunicador, é uma delícia ouvir ele. Ele não é um grande pregador,
é um excelente comunicador. Gosto muito dele. Não estraga. Você tá dando uma referência do cara, não estraga. Não fica... Comida. Comida? Camarão. Qualquer coisa eu gosto. É bom. Estrogonofe de camarão. Maravilhoso. Bom demais, mano. Aonde você comeu o melhor camarão? Assim, que você fecha o olho e você lembra o camarão. Foi em Meaípe, lá em Vila Velha. Se quiser, eu dou até o nome do restaurante. Qual? Manda! Vai que tem alguém de lá. Curuca, o nome. Curuca. Okay. Curuca. A melhor muqueca que tem, a melhor muqueca capixaba que eu já comi. Eles têm estrogonofe de camarão, as coisas deliciosas. São amigos da minha família, inclusive. É maravilhoso. Então tá fazendo propaganda. Pode ir lá. Férias para você é mato, é sossego, é silêncio, é uma cabana no meio do mato, lá na Patagônia. De preferência, por enquanto, sem os filhos. Um músico que ninguém conhece, mas deveria conhecer. Ou pouca gente conhece, mas deveria conhecer. Ou uma musicista. Que ninguém conhece, né? Impossível. Não. Que pouca gente não conhece. É do mainstream. Vou fazer a pergunta de novo para não pegar mal. Um músico ou uma banda que não é do mainstream, mas que deveria estar no mainstream. Pronto, fica mais fácil. Ou não. É difícil. Ó, estão dizendo Maro. Estão dizendo Maro. Maro é uma cantora que não tem ainda muitos seguidores. Eu não sei se é Maro ou Marô, mas foi uma boa dica. Ela é maravilhosa e, assim, pro tanto que ela é maravilhosa de voz e de composição, é uma cantora portuguesa, super jovem ainda, não sei se já tem 30 anos. Nunca nem ouvi falar. Demais. Tá vendo? Você tem que procurar, é demais. É Marô? Marô. M-A-R-O. O nome dela é Mariana, mas o nome artístico é Marô. Ela é incrível, procurem. Okay. Muito boa dica que deram aqui. E não é que... Sim, ela já é relativamente conhecida, mas precisa ser muito mais pelo nível, pela qualidade e beleza da música dela. O pessoal do comentário tem que fazer uma pergunta, senão eu não vou escolher nenhum. Só botam coração, te amo. Os músicos da comunidade da Vila, por exemplo, já conhecem todos ela, porque eu mandei para eles, porque eles conhecem, porque eles são super antenados nesses caras assim que não são do mainstream e que tocam muito. Agora, qual é o espectro político que você mais se identifica? Nossa Senhora! Cara, eu sou do espectro político em cima do muro. Não. O que eu diria? Eu não sei dizer realmente. Eu acho que dos dois lados você tem pontos interessantes e dos dois lados você tem muita gente fazendo besteira, falando bobagem e cega para a percepção das falhas e das limitações que os espectros têm, de uma maneira geral. Assim. Então, assim, eu sei que essa resposta está sendo péssima, mas, de fato, eu não sou daqueles que tem uma bandeira política e que é a favor de determinado candidato que é de um lado ou do outro. De fato, eu não sou. E fico, assim, abismado com gente que defende com unhas e dentes um determinado espectro, como se aquele espectro tivesse a solução. Eu não creio nesse tipo de coisa, entendeu? Uma frase. Você tem várias, né? Mas você pode escolher até as suas, mano. Mas é a frase que você, quando você ouviu, foi BUM! Eu acho super difícil isso, cara. Eu sei, por isso que eu tô fazendo. Uma frase. Pior que pausou aqui nos comentários, o pessoal não pode nem me dar cola. Não, tá. Só podia me dar alguma cola aí. Eu vou pegar agora uma pergunta aqui da turma aqui.
Uma era quando vem o próximo filho, é sacanagem isso. Vocês sabem, aqui, ó, os bastidores aqui, pessoal. A Luísa gostaria de ter uma filhinha. Eu também gostaria, mas isso não é algo assim inviável, na minha opinião. A Luísa acha que seria possível. Tem uma pergunta boa aqui, Paulo. Como vocês se equilibram, completam como pastores da vila? Nós dois? Não sei, tem outros, né? Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho que nós temos características que realmente são características complementares, embora em algumas coisas eu creio assim, nós somos parecidos, mas em outras completamente diferentes, né? Uma complementaridade, eu acho que é essa. O Marcos é alguém que não se preocupa muito com o que estão pensando. Isso tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. É o irresponsável. Não, mas é alguém que mais assim, sabe, tratorzão. Tipo, vamos lá, a gente tem que chegar num determinado lugar, nós vamos chegar naquele lugar. Eu admiro muito isso. Ficou gente pelo meio do caminho, dane-se. E eu falo, não, Marcos, calma aí. Freia um pouquinho aí que parou uma pessoa aqui, vou tentar pegar ela. E a gente segue. Né? É complementar. Eu acho que são coisas necessárias. Precisa ter gente que tenha mais esse olhar mais focado e menos ao redor. E precisa ter gente que perde, talvez, às vezes, o foco no objetivo e olha um pouquinho ao redor. E isso eu acho que é uma complementaridade. Assim. Versículo que você mais gosta? Pega mal, né, cara, o pastor não ter logo um na ponta da língua, assim. Eu gosto do Salmo 19, eu gosto dos Salmos de uma maneira geral, e o Salmo 19, que apresenta para a gente essa maneira linda de Deus se revelar. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso tem a ver com a minha personalidade, com o meu jeito de perceber Deus. Você sabe que alguém colocou aqui que a gente é Paulo e Barnabé. Aí eu me senti elogiado, porque eu fui comprado com o Paulo, né? Porque do jeito que você colocou, eu fui só criticar, mas beleza. Jesus para você é... Jesus para mim, ele é... Jesus para mim é tudo, cara. Se não fosse Jesus, não tinha nada. Se não fosse Jesus, não tinha relação com Deus, não tinha nada. Então Jesus é tudo. É clichê, mas é isso. Inclusive o Gerson tem uma música que diz que Jesus é tudo. Jesus é tudo. Se Jesus entrasse na live agora, subisse aqui. Jesus, tô aqui, gente, o joia. O que você falaria para ele? Eu não sei, eu acho que eu sairia da live constrangido. Eu não falaria nada. Eu não falaria nada. Na tua porta. Você saiu da live, ele bateu na tua porta. Você abriu ele. Aí eu falo, entra. Me perdoa e entra. Me perdoa a bagunça e entra. Faz igual o Estênio. Entra, a casa é sua. Entra, mestre, a casa é sua. Que legal, mano. Maravilhosa essa música. Bom. Foi bom para você visitar um pouco as memórias que te trazem esperança? Uma delícia. Foi muito bom. Que bom. Eu acho que deve ser super sem graça comigo, assim, né? Porque eu sou muito certinho, né? Paulo, eu não trago polêmica, eu não trago Paulo, polêmica. Você precisa ouvir o Impostor que habita, do Burning Man. Vai ouvir lá. Porque você é muito rigoroso com você, mano. Eu sou certinho, assim, sabe? Da boca para fora, entendeu? É bom quando tem polêmica, quando o cara conta assim, eu fumava, eu cheirava, eu... Nada, eu conheço você do Cura pela Palavra. Não traz aquele lá, não traz aquele Paulo lá, não. Deixa esse aí. Boa. Ai. Cara, que bom, mano, que bom. Eu queria que você fizesse... Essa live, gente, vai estar disponível aqui no meu perfil por 24 horas. Depois eu vou baixar e subir numa playlist especial que é Quero Trazer à Memória Minha História com Jesus. Cara, o que você pode dizer para esse tempo que a gente vive, para quem está nos ouvindo aí, talvez esse tempo aí?
Então, domingo agora, né, eu levei uma reflexão, né, na comunidade da Vila falando sobre isso, cara. A minha percepção é que um tempo que a gente ouve sobre ele, né, no noticiário e tem a certeza de que é um tempo muito ruim, muito complicado, ele não é, apesar disso, um tempo só ruim, só complicado. Certamente ele tem sido um tempo muito propício para a gente descobrir algumas coisas importantes sobre a gente, sobre o nosso convívio, sobre o mundo ao nosso redor. Então, a mensagem que eu daria é essa, assim, na medida do possível, com todo o sofrimento, com toda a preocupação que a gente tem de maneira legítima, que a gente esteja atento às lições, às descobertas interessantes que Deus traz para a gente através desse momento tão difícil, tão complicado. Então, a minha mensagem é sempre essa, que eu acho que é meio que o olhar assim do poeta, que é tentar ver além daquilo que a gente consegue ver num primeiro olhar, sabe? Prestar mais atenção, né? mais sensibilidade do coração e nos olhos para perceber coisas boas que têm acontecido, ou pelo menos lições que a gente vai levar, eu tenho certeza, para o resto da vida. Assim. Que bom. Paulo, você pode orar pela gente nesse tempo? Claro. Tem gente... Eu acredito que essa sua live, a nossa live aqui, principalmente esse novo momento, é um momento das pessoas olharem para a sua história e como Jesus impactou, quem foram seus heróis, quem foi que trouxe até aqui. Então, é uma tentativa. Eu acho que o primeiro mês a gente focou sobre o corona e o que estava acontecendo. Agora, a gente tem que focar no... Peraí, eu tenho uma história de fé que não vai ser um desafio que vai me tirar isso. Então, Legal. A ideia agora é a gente olhar para nossa história de fé e a sua história de fé foi inspiradora para isso, viu, mano? Tomara. Legal. Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque em meio ao caos a gente pode olhar para a nossa história, a gente pode trazer à memória aquilo que nos dá esperança e que normalmente tem a ver realmente com a nossa caminhada com Jesus, com as nossas experiências, com as nossas lembranças e isso pode servir de base para a renovação da nossa esperança, que seja assim. O Senhor abençoe cada um que está aqui junto nessa hora, nesse bate-papo, que o Senhor renove em nós a esperança que tem a ver com o nosso relacionamento contigo e que as próximas lives também dessa nova fase sejam inspiradoras e que nós encontremos ânimo nas nossas conversas e naquilo que o Senhor traz e revela aos nossos corações em meio a tudo isso. Obrigado pela vida do Marcos, obrigado por cada um aqui presente. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, como eu falei, essa semana a gente vai visitar as histórias dos pastores, alguns pastores e todos os pastores e missionários da vila. Então, a gente vai conversar com o Simval, que é um dos plantadores da vila, está plantando uma igreja, a Juliana, que é a nossa missionária, diretora da aceleradora, Gustavo da Hora, que é pastor com a gente, e também o Vitor Pérez, que é o nosso pastor de criança. Vamos ver como é que é o ministério. Vai ser legal, cara, vai ser bom, viu? Convido você para de vez em quando entrar, viu? Você não gosta muito dessa rede, mas tá aí. E a grande pergunta que não quer calar, quando é que vai ter a live da Vila, com as músicas da Vila? Então, ó, já pedi o microfone, porque assim, live assim, né, bate-papo, é mais de boa, mesmo que o som esteja meio ruim. Mas quando tem música é bom ter um pouquinho mais de qualidade. Aí eu estou correndo atrás desse microfone e assim que chegar, a gente faz uma live lá com as músicas do Som da Vila, que vai ser legal. Eu sei que tem gente pedindo e a gente fica super feliz com isso. E o volume 3, comunidade volume 3, vai ser quarentena. A distância não nos separa, né? Como é que é? Qual que é a frase lá? Frutos da quarentena. O que nos une é mais forte, mesmo que eu não possa te ver. O que nos une é mais forte, vai chamar. Valeu, Manão. Grande abraço. Obrigado a Beijo, todo mundo, mano. gente. A gente se fala. Tchau, gente.